gente abre o programa de hoje falando de um assunto extremamente importante: automedicação, né? Isso em qualquer questão ligada à nossa saúde, independente do que ocorra, é sempre complicado que a gente faça uso de qualquer medicamento sem ter uma orientação médica. No entanto, hoje a gente vai falar das dores de coluna e dos perigos, porque dor de coluna acaba sendo muito comum. Então convidamos mais uma vez o ortopedista, Dr. João Bergamaschi. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Falei Carol. certinho? Bergamaschi, Bergamaschi? Bergamaschi. Bergamaschi. Bergamaschi, isso. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Muito prazer. E o assunto é um assunto sempre importante, porque hoje, com a quantidade de medicamentos até que a gente tem disponíveis, que são vendidos, né, sem receita, enfim, sem um pedido médico, a gente acaba tendo aí algumas situações que, sem dúvida nenhuma, uma grande maioria acaba fazendo uso e até de forma errada, né? É muito difícil, eu acho, hoje em dia, a gente encontrar alguém que tenha dor e nunca tenha se automedicado. Então, eu acho que é impossível a gente encontrar essa pessoa. Sim, obviamente tem algumas medicações que não vão trazer problema absolutamente nenhum para aquele indivíduo naquele momento, tá? Mas em algum momento pode trazer, então nós vamos falar sobre isso também, mas pode causar consequências bastante graves em algumas situações. Então acho que vale o alerta aí para a gente poder discutir aqui hoje. E até fazendo, então, associando com a questão das dores de coluna, quem tem uma dor de coluna frequente, né, que acaba tendo crise, enfim, de qualquer forma, acaba sendo muito mais comum do que a gente imagina e que, de fato, é uma dor incapacitante, né? Então, antes até da gente falar da questão medicamentosa, doutor, queria que você contasse um pouquinho o que leva, então, a essa dor frequente, as queixas das dores de coluna. Felizmente, a principal causa de dor nas costas hoje é muscular. Então, está relacionada diretamente ao estilo de vida que esse indivíduo leva. Então, é uma alimentação inadequada, sobrepeso, falta de atividade física, sedentarismo, musculatura mal condicionada. Então, isso tudo acaba gerando uma sobrecarga mecânica ou um mau jeito, o famoso mau jeito na coluna, e causa dor. Então, felizmente, a principal causa de dor na coluna hoje é essa. Mas, sim, obviamente, se a dor é uma dor persistente, aí a gente entra num outro mundo de possibilidades que aí realmente precisa de algum tipo de investigação e tratamento. E a gente pode dizer, então, até de uma questão de desgaste dessa região, das pessoas que acabam utilizando e fazendo movimentos de uma forma que não é legal, então aumentando aí a chance de um desgaste e até futuros problemas, como vocês já contaram, de hérnia de disco, enfim. O desgaste é algo natural, é algo inerente ao envelhecimento. Tá. Quanto mais a gente usa uma peça do nosso corpo, maior a chance de a gente gastar. Então, o desgaste é uma coisa que a gente precisa aceitar, porque vai ser difícil, pelo menos hoje em dia, talvez em algum momento a gente chegue nesse ponto de conseguir evitar que as pessoas tenham um desgaste, principalmente na coluna. Mas acho que o mais importante é ter o desgaste com saúde, ter o desgaste e impedir que esse desgaste gere algum tipo de limitação, dor, que esse indivíduo realmente perca a qualidade de vida por conta do desgaste. Então, o problema não é ter desgaste. Tá. O problema é que realmente esse desgaste pode gerar uma limitação mais importante. Doutor, é verdade que a própria musculação, então exercícios que a gente fortaleça o core, né, que hoje os personal trainers e vocês também dentro da área dizem, pode ajudar então a melhorar, reduzir problemas na coluna? Acho não, as pesquisas já mostram isso, mas sim, o principal fator protetor para a gente evitar uma progressão do desgaste na coluna, sem dúvida nenhuma, é ter uma musculatura bem condicionada. Tá. Então, talvez a atividade física e o exercício seja o que existe de mais eficiente para a gente tentar reduzir ou combater o desgaste. As coisas funcionam de uma forma bem harmônica. Vamos falar especificamente da coluna, mas se a gente poderia usar essa linha de raciocínio para outras estruturas do nosso corpo, joelho, ombro. Então, na coluna nós temos a musculatura, nós temos o bonequinho aqui, que eu acho que vale a pena até a gente mostrar. Então, isso aqui é a coluna, nós temos a parte óssea, entre os ossos da coluna nós temos os discos, nós temos a parte ligamentar que liga geralmente um osso ao outro e ao redor de tudo isso nós temos a musculatura. Então, tudo funciona em harmonia. Então, se a musculatura está fraca,
é questão de tempo para começar a sobrecarregar ou causar algum tipo de inflamação ou problema em alguma das outras estruturas. Entendi. Então, o ligamento ele pode ficar com um edema e pode causar dor. O disco ele pode sofrer uma sobrecarga mecânica e passar a ter um desgaste maior do que teria. Tá. Então a musculatura acaba realmente amenizando tudo porque ela protege essas estruturas. E isso falando de articulação como um todo. Joelho, quadril, tornozelo, Todas. ombro, tudo funciona mais ou menos dessa forma. Então, agora que a gente entendeu até a questão das queixas, né, das dores, e claro, perguntem, quem quiser contar algum caso para o doutor aí até individual, no @VocêBonitaTV, fique à vontade. Mas a gente começa a falar da questão, então, medicamentosa e do perigo da automedicação. Vocês vão ver por quê. Vai entrar uma primeira imagem aí. Ó, perigos da automedicação. O primeiro, encobrir outras doenças. Dá uma mascarada, a famosa mascarada, doutor. Quem tem dor tem essa preocupação, né? Que às vezes vai no consultório e fala, hoje eu não tomei o remédio para poder não mascarar a dor. Mas a questão de mascarar alguma coisa não é em relação ao sintoma, é em relação a algum outro problema de saúde mesmo, entendeu? Porque a gente pode estar pensando que é um problema na coluna e não é. É uma úlcera gástrica, é um problema renal, é um problema intestinal, é um problema que pode acontecer em outros órgãos, outras estruturas, e por conta da medicação a gente pode realmente perder um pouco aí da questão, daquele detalhe da informação em busca do diagnóstico mais preciso, né? E doutor, aproveitando até antes da gente falar de outros perigos, você comentou no início, né, do nosso papo que alguns medicamentos, então a classe de alguns medicamentos não teriam problema, né? Aqueles que a gente tem guardadinho na farmacinha de casa e que a gente até pode fazer uso. Quais seriam, então, os medicamentos mais complicados, assim, que a gente tem que ter mais cuidado e não fazer automedicação? De uma forma geral, as medicações, falando em relação à dor, né? Tá. As medicações que acabam sendo mais fortes no combate da dor tendem a gerar mais efeito colateral. Então vamos pensar, um analgésico simples pode não dar problema, mas essa pessoa pode ser alérgica e ela precisar parar no hospital. Agora, aí já entram os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares, os antidepressivos e os analgésicos mais potentes, como a morfina. Então, quanto mais forte o remédio, maior a chance de ter algum efeito colateral. E essas medicações mais fortes, elas não agem só no local, elas têm um efeito sistêmico, que a gente chama. Então, age no corpo todo. Então, essas medicações mais fortes, elas agem no sistema nervoso central, elas podem agir no sistema nervoso central e causar náusea, tontura, confusão mental e assim por diante. Então, o perigo maior dessas medicações mais fortes acaba sendo maior. E que todas elas também têm uma metabolização no fígado, Isso. Né, hepática. Muitas dessas medicações acabam sendo metabolizadas no fígado e excretadas pelo rim. Então, assim, dependendo da classe de remédio, pode gerar uma sobrecarga maior no fígado ou uma sobrecarga maior ou algum tipo de lesão no rim. E o clássico da gente falar são os anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório é um perigo, a gente estava até brincando. Né, doutor? A gente estava num papo aqui, contando caso aqui pro doutor. Mas sempre que possível é interessante a gente evitar o anti-inflamatório. E não pode se estender também, né? Não pode se estender, principalmente paciente mais idoso, paciente que já tem um antecedente aí de ter uma gastrite ou já ter tido alguma lesão, uma úlcera no estômago, pacientes que têm problema de coagulação. Então, muito cuidado com o anti-inflamatório. Importante. Tá aí, vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Tenho muitas dores na nuca por conta de um problema na coluna. Compressa e exercícios de alongamento ajudam? Ana Laura, posso chutar que é sua mãe, Glaucia? Um beijo pra dona Ana Laura, agora que eu vi, ó. Beijo. Vamos responder, então, pra mamãe da diretora, doutor. Geralmente, sim. Então, geralmente, fazer algum tipo de compressa ou algum tipo de alongamento pode melhorar a grande maioria das dores musculares. Nos casos que a dor acaba sendo um pouco mais persistente ou acompanhada de algum outro tipo de sintoma, aí é interessante fazer alguma investigação um pouco mais detalhada,
passar em consulta com um especialista realmente para poder direcionar o tratamento de uma forma mais adequada. E até descartar mesmo, né? Descartar outros problemas que podem acontecer. Mas, sim, as dores musculares, de uma forma geral, e nuca, está super na moda, porque as pessoas ficam com o celular e com o pescoço dobrado. Então, é extremamente comum hoje as pessoas terem dores no pescoço. E é diferente daquele torcicolo, que a gente acordava com torcicolo, que ficava 2, 3 dias com dor. Hoje não. Hoje a dor realmente da má postura, da utilização do computador com a cabeça dobrada, com a cabeça para frente, utilização do celular e outros eletrônicos, né? Então é extremamente comum hoje e, como eu disse no começo, felizmente isso é mais fácil de tratar, reeducar a postura, fazer um pouquinho de alongamento. A compressa, outra dúvida, quente ou frio? Nessas dores musculares, geralmente a gente faz quente, por quê? Para poder relaxar a musculatura, para melhorar a chegada de sangue nessa musculatura. Então, geralmente, nessas dores musculares, quente. Quando a dor é mais aguda, entorce, quando é um trauma, quando é uma lesão mais recente, geralmente faz gelo para diminuir o inchaço, para diminuir a inflamação. Mas nessas dores mais arrastadas, tá? Fazer quente erra menos. Muito bom. Tá aí. Tem mais perguntinha? Aproveitem. Obrigada, Silvana. Um beijo. Exercícios com elásticos para os braços ajudam nas dores na coluna? Ajudam, porque essa reabilitação a gente tem que fazer como um todo. Não é só exercício de um músculo específico do pescoço, não, porque a gente fortalece o músculo do pescoço e mantém o resto enfraquecido, a gente causa um desequilíbrio muscular no nosso corpo e a gente passa a ter outro tipo de dor. Então é importante a gente fazer tanto para os braços quanto para as pernas, sempre num tratamento de problema na coluna. Vamos voltar agora, daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, falar então dos problemas da automedicação. Tem mais uma, olha lá. Interferência entre medicamentos. Isso daí, eu tenho, dá um receio, né? Dá. De ter tomado, tá? E você não sabe se pode associar com um outro. Nossa, a gente tem que tomar cuidado mesmo. A gente chama de interação medicamentosa. Quando está tomando uma medicação, passa a tomar outra, aí a gente pode ter a perda do efeito de uma ou das duas medicações ou algum efeito colateral provocado pela segunda medicação com o uso da primeira. Então, assim, é complexo, mas, sim, as medicações elas podem interagir e causar algum problema no nosso organismo. E a dúvida frequente, quando a gente está usando algum analgésico, principalmente, ou alguma medicação para dor, é em relação a outras classes de medicamentos. Tá. Então, as medicações para pressão alta, para diabetes, antibióticos, que às vezes as pessoas estão tratando alguma infecção por qualquer motivo, e as pessoas sempre perguntam isso, tá? Então, assim, cada medicação tem um detalhe, tem uma particularidade. Então, isso é importante discutir com o médico para poder realmente tomar a medicação e estar certificada que realmente não vai ter nenhum tipo de problema. Ou talvez minimizar a chance de ter problema. Sim. Porque às vezes pode acontecer algo que não necessariamente está na bula, mas é alguma coisa do próprio organismo da pessoa. Uhum. Então, houve alguma reação alérgica ou alguma interação naquele momento. Então, é importante ter essa conversa com o médico antes. Acaba sendo individual também. E existem também medicamentos, doutor, até assim, a gente não para pensar, mas sem uma orientação médica, a gente pode fazer o uso de forma inadequada de horários, né? Então acabar tomando mais uma dose antes do momento ideal, e que isso também pode trazer problemas. Isso, pode causar efeito de superdosagem, né? Então uma medicação que pode ter um princípio ativo, um efeito semelhante à outra, e isso se sobrepor. Então, isso realmente gera o efeito da superdosagem. E aí o organismo ele pode sentir. E parece que é uma coisa boba, mas isso entra também, até quando a gente está falando da febrinha de criança, de filho, né? Também. Para dar ali algum analgésico para baixar a febre, que se não abaixa, você já quer dar outro, e que eles também não podem, eles têm que respeitar esse intervalo. Exato, respeitar o horário, e às vezes os pediatras acabam recomendando, alternando algumas medicações não iguais, né? Obviamente semelhantes, que acabam fazendo o efeito
da mesma forma, para febre ou para dor também. Então, alternando algumas medicações para não ter esse problema da superdosagem. E mãe de neném pequeno fica craque nisso, né? A gente decora no final, a gente decora. Mas para quem, né, não teve a experiência e tal, tem que realmente, nesse caso, ter uma orientação médica, né, doutor? Não é brincadeira, não. Que aqueles febrões ali, a gente, né? Acho que muita gente aí do outro lado se identifica. Tem mais uma questão, né, ligada a problemas também, de automedicação, olha lá, resistência a outros medicamentos. Então, a pessoa toma, de repente, acabou o efeito. E isso, para medicação, para dor, é extremamente comum, porque as pessoas começam a tomar uma dose e acabam com o tempo não tendo o mesmo efeito e elas vão aumentando a dose para conseguir o mesmo efeito. É um efeito como se fosse de uma droga, tá? Que, assim, a gente tem muita notícia, muita informação a respeito dos opioides. A gente fala dos analgésicos, que teve um problema de muita dependência em alguns países, né? Fora do Brasil, Estados Unidos, tá? Foi um problema extremamente sério, que as pessoas elas começavam a tomar essas medicações extremamente fortes e elas tinham uma resistência com o tempo e ficavam dependentes. Puxa. Então, isso foi um problema, assim, que causou não só problemas de saúde, mas causou mortes realmente nos Estados Unidos há alguns anos atrás, que é um problema extremamente sério. Então, essa questão da resistência acontece até mesmo com medicações mais fracas. Então, isso a gente precisa identificar o quanto antes, porque aí uma estratégia realmente é a gente substituir essa droga e evitar que a gente precise utilizá-la numa dose muito alta, né? Perfeito, tá aí. Tem perguntinha? Na tela, quem escreveu pra gente, aproveita, estamos ao vivo, olha lá. Fernanda, obrigada, um beijo pra você. E no caso de cirurgia mal sucedida, o que fazer então para evitar os remédios? Nossa, é uma pergunta complexa também, né? Então, assim, sempre que a gente busca a opção, alguma opção de tratamento para um determinado problema, obviamente a gente vai fazer ou vai realizar aquele tratamento pensando no melhor, né? Agora, o tratamento ele pode não dar certo, tá? Como pode ser mal feito. Agora, se ele for mal feito, seja ele tratamento clínico com remédio, ou seja, através de alguma intervenção, aí depende realmente do novo problema que surgiu. Entendi. Então, esse paciente ele precisa realmente fazer uma nova investigação, uma nova bateria de exames, avaliação clínica, tentativas de tratamentos mais simples, até realmente pensar em alguma nova intervenção. Mas isso depende muito do problema e do que foi feito. Entendi, não tem muito uma regra aqui para a gente poder falar, não, fez uma cirurgia mal feita, precisa necessariamente fazer outra. Não, às vezes não. Às vezes é só ajustar alguma medicação, reabilitar de uma forma melhor, fica bem, tá? Verdade, não, e é complexo porque é extremamente individual, né? Quando diz mal sucedida, pode ser diversos entendimentos, diversos problemas que podem acontecer. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Meus médicos, neurovascular e ortopedista, pediram ressonância da coluna. Pode ter ligação, então, entre minha dor na batata da perna, lombar e cabeça? Uau! Pode, mas pode ser problemas diferentes. Pode ter um problema causando os três ou podem ter 3 problemas causando um tipo de dor. Então, essa investigação eu acho que precisa ser um pouquinho mais detalhada. Mas pensando em dor na perna, ela pode ser da coluna? Pode ser da coluna, pode ser alguma coisa de circulação, que é a segunda causa mais comum. Tá? Mas a primeira causa mais comum realmente é alguma relação com a coluna. E aqui fica fácil entender, porque quando a gente tem algum problema na nossa coluna que cause algum tipo de desconforto ou pinçamento no nervo, que é o amarelinho, deixa eu melhorar a minha aqui. O amarelinho, o vermelho, por exemplo, é um pedaço do disco que vazou, a famosa hérnia de disco. Então, se essa hérnia de disco está causando algum pinçamento no amarelo, a dor vai para a perna. Por quê? Porque a dor segue o trajeto desse nervo. Entendi. Então, dependendo do nervo que está sendo incomodado, está sendo acometido, a dor é mais no quadril, mais na coxa, joelho, panturrilha, como o caso, tá? Ou até a ponta do dedão.
E é até mais comum do que a gente imagina, né? A hernia de disco é bem comum. Bem mais comum do que a gente imagina. Mas o legal, né, da Luciana aí, telespectadora, é que ela foi bem disciplinada, coerente, de procurar, né, 3 especialidades, correlacionar, enfim, colocar todos em jogo aí para chegarem no diagnóstico. Isso é muito legal como exemplo, né, dela contar aqui no programa. Achei bacana, porque às vezes a gente está numa investigação e que muitas vezes não chega ali no resultado exatamente porque precisa, talvez, de uma opinião e de um outro olhar de outro especialista. De outro especialista. E às vezes o mau resultado de um tratamento pode ser disso. Verdade. E não é culpa de ninguém, né, doutor? Não é que o tratamento está sendo mal feito, é que, na verdade, não foi feito uma investigação um pouco mais detalhada por outro profissional para poder realmente chegar no resultado final do tratamento satisfatório. Então, Lu, parabéns, viu? Que fique de exemplo aí para todo mundo, para os check-ups, para as queixas, né? Para as investigações de coisas mais simples ou não. Muito legal, gostei da sua postura. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu. Beijo para você. Sinto dores ao respirar apenas quando estou dormindo. Eu levanto, ando e a dor passa. Fiz um raio-x? Não deu nada. O que pode ser? Nossa, pode ser bastante coisa também, mas vamos tentar dar algumas dicas aqui para poder ajudar. Então, essas dores ao respirar podem ser muscular, que estão relacionadas à movimentação da musculatura com a respiração. Tá. Mas, geralmente, em algum outro momento do dia, a pessoa acaba tendo essa dor. Principalmente quando fica muito tempo sentada. Muito tempo sentada, respirando, na mesma posição. Às vezes, uma postura não tão adequada, geralmente piora a dor. A dor, no caso dela, eu acho que piorava só à noite, à noite, né? Então deitada. À noite. Então, assim, pode ser, inclusive, alguma coisa pulmonar, que é na mesma localização da região torácica aqui, da musculatura, que ela falou que tem dor. Então, assim, na presença de febre, na presença de falta de ar, na presença de sintomas tão famosos, sintomas gripais, Sim. É importante fazer uma investigação com um pneumologista na parte pulmonar para ver se realmente não é nada disso. Se descartar isso e realmente for algo muscular só, vamos tratar a musculatura e vai ficar bem. E tem coisa, quando a gente fala dessa região e até de respiração, de postura e tal, que o lado emocional conta muito, né, doutor? Então tem alguma questão, às vezes, de ansiedade individual que pode gerar essas dores, não é? Está diretamente relacionada à questão da dor, à parte psicológica. Tanto é que os melhores tratamentos hoje, eles são multidisciplinares, envolvendo sempre um psicólogo ou, em algumas situações, um psiquiatra para nos auxiliar. Tá aí. Obrigada mais uma vez, doutor. Sempre um prazer tê-lo aqui. Carol. Tiramos muitas dúvidas hoje. Doutor, depois, num momento aí, se ele puder, continua respondendo as perguntinhas que chegaram no nosso Instagram, porque chegou muita coisa. Vou deixar aqui o contato para quem quiser acompanhar lá nas redes sociais. É o @Clínica Atuale. Clínica Atuale com 2 L's. E no final vocês encontram o trabalho do doutor João Bergamaschi. Acertei? Bergamaschi. Bergamaschi, de novo, não é? Agora nunca mais. O ortopedista que esteve com a gente. Eu brinco que é a sopa de letrinhas os sobrenomes. Não. Olha, a entrevista vai ótima, né, não, Rô? Aí o sobrenome. Brincadeira, tô sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, sempre uma delícia aí de papo, tirando todas as dúvidas. E claro, não deixem de procurar, então, orientação médica, seja para uma medicação ou para fazer uma investigação de problemas mais graves, né, doutor? Exato. Um beijo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada.